Start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions. A existência de vida extraterrestre tem sido um dos mistérios mais intrigantes da humanidade. Enquanto alguns escolhem acreditar e outros não, muitos avistamentos de OVNIs ao redor do mundo são levados a sério, até mesmo pelo Pentágono. Com a exploração espacial avançando rapidamente, podemos ter evidências de vida extraterrestre. Vamos atravessar o espaço para descobrir algumas descobertas surpreendentes, teorias e examinar as evidências inegáveis que surgiram das viagens pioneiras das sondas Voyager 1 e 2. As missões Voyager. Em 1977, a NASA lançou a missão Voyager 2 a partir de Cabo Canaveral, Flórida. Esta espaçonave embarcou em uma Grand Tour sem precedentes, visitando os gigantes gasosos Júpiter e Saturno, e mais tarde se tornando a pioneira a alcançar os gigantes gelados Urano e Netuno, juntamente com suas luas. A localização atual da Voyager 2 é impressionante: 12 bilhões e 100 milhões de milhas de distância, transmitindo continuamente dados sobre a heliopausa, a fronteira do nosso sistema solar. A comunicação duradoura entre Voyager 1 e 2 e a rede de espaço profundo da NASA continua impressionante. Essas sondas continuam a transmitir dados e a receber comandos, com uma expectativa de mais 5 ou 6 anos de coleta de dados. Esta missão pioneira utilizou um alinhamento planetário único, que ocorre uma vez a cada 176 anos, permitindo que as sondas Voyager utilizassem manobras de assistência gravitacional para atravessar o sistema solar. Tanto Voyager 1 quanto Voyager 2 carregaram o famoso disco de ouro, um notável disco de 12 polegadas de cobre revestido de ouro, contendo uma colagem de sons e imagens, retratando a diversa vida e cultura da Terra. Enquanto a Voyager 1 detém o recorde de objeto artificial mais distante da Terra, a fama da Voyager 2 está assegurada devido à sua extraordinária expedição de várias décadas explorando os planetas gigantes do nosso sistema solar. A Voyager 1 ganhou seu título de Grand Tour ao capturar a icônica foto do pálido ponto azul, enquanto a Voyager 2 desvendou os mistérios de 4 planetas: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. As sondas Voyager revelaram muitas descobertas que continuam a surpreender os cientistas planetários. Suas imagens notáveis capturadas permanecem recursos valiosos. Em Saturno, a Voyager estudou seus anéis intrincados e examinou Titã, uma lua com uma atmosfera densa semelhante à da Terra. A pequena lua, Encélado, surpreendeu os pesquisadores ao mostrar a atividade geológica. De maneira semelhante, as sondas Voyager inspiraram a icônica missão Cassini a Saturno, com o sobrevoo de Titã pela Voyager 1 gerando a ideia para a sonda Huygens, que pousou na superfície de Titã, enviando de volta vídeos fascinantes. Missões futuras, como a Dragonfly, estão programadas para alcançar a lua Titã de Saturno em 2034. Missão da Voyager descobre alienígena. A narrativa cativante da suposta anomalia perto de Saturno se desenrolou quando Dean compartilhou fotos impressionantes que ele afirmou terem sido capturadas durante a missão da Voyager na década de 1980 a Saturno. Essas imagens geraram um debate, cativando não apenas o público, mas também cientistas e entusiastas de OVNIs. As revelações de Bob Dean descreveram uma colossal anomalia luminosa, ou potencial nave espacial alienígena adjacente a Saturno. Ele afirmou que essa entidade gigantesca tinha o tamanho da Terra e flutuava logo além dos anéis de Saturno. As proporções eram impressionantes, com estimativas que colocavam seu comprimento em 2.000 milhas e seu diâmetro em 400 milhas. A teoria de Dean introduziu a noção de veículos eletromagnéticos gigantes por trás da formação dos anéis de Saturno. Essas naves elípticas, com cerca de 7.000 milhas de comprimento, supostamente circulavam Saturno dentro dos anéis, emitindo um escape visível. Análises posteriores sugeriram a presença de naves semelhantes orbitando o Sol, Júpiter e Urano. Essas afirmações notáveis provocaram reflexões sobre uma civilização avançada que poderia estar habitando Saturno ou utilizando seus arredores como uma base estratégica. A aparência do objeto, como descrito por Dean, desafiava a explicação. Em diferentes imagens, parecia maior do que a Lua da Terra e mudava de forma entre circular e alongada. Dean sugeriu que o objeto exibiu movimento inteligente dentro dos anéis de Saturno e entre suas luas, alimentando especulações sobre seu propósito. Dean aventurou-se na teoria de que o colossal OVNI poderia estar minerando os anéis de Saturno em busca de recursos essenciais. Embora especulativa, essa ideia adiciona outra camada de confusão, implicando uma civilização notavelmente avançada capaz de explorar as abundantes riquezas do espaço. As afirmações impressionantes de Robert Dean.
O ex-sargento-mor do Exército dos Estados Unidos, Robert O. Dean, revelou percepções impressionantes sobre o contato alienígena. Usando seu treinamento militar, ele ofereceu insights cativantes sobre várias interações alienígenas com a humanidade, ampliando nossa compreensão sobre a existência extraterrestre. Dada sua permanência na sede da OTAN de 1963 a 1967, a veracidade de Dean é inegável. Ele apresentou um documento de avaliação no ano de 1964. Este foi um estudo da OTAN que examinou as consequências da presença alienígena na Terra. Essa revelação ocorreu durante a celebração do 50º aniversário do incidente de Roswell. Além disso, a apresentação sobre OVNIs, feita pelo Major Dean na Universidade de Leeds, revelou que, ao longo de seu serviço, ele estava ciente de 4 grupos extraterrestres distintos, número que havia aumentado para mais de 12 quando ele se aposentou. Essa conscientização se estendia tanto ao pessoal militar dos Estados Unidos quanto possivelmente ao do Reino Unido. Surpreendentemente, ele aludiu à existência de mais de 100 organizações alienígenas diferentes com origens inexplicáveis, revolucionando nossa compreensão do envolvimento extraterrestre e da complexa interação entre a Terra e civilizações distantes. Um dos 4 principais grupos alienígenas chamou a atenção dos oficiais militares em 1964. Esse grupo se assemelhava muito a seres humanos, integrando-se perfeitamente à sociedade em aeronaves, restaurantes e até mesmo em teatros. Isso gerou preocupações sobre sua presença em instituições poderosas, como a sede da OTAN e o Pentágono. Oficiais militares reagiram com uma mistura de riso e ansiedade ante a possibilidade de sua entrada na Casa Branca. O Major Dean sugeriu uma nova perspectiva de que os seres humanos têm semelhanças com esses alienígenas inteligentes, implicando um vínculo profundo. Ele aludiu a uma base não especificada para essa semelhança. Dean também afirmou que a visitação alienígena vai além da interação interplanetária, envolvendo criaturas interestelares e cósmicas. Essa inteligência não humana exibia características multidimensionais, controlando tanto a matéria quanto o tempo, redefinindo nossa compreensão do universo. Esses alienígenas não eram apenas exploradores, eles eram cativados pelos seres humanos. Sua natureza multidimensional e domínio sobre o tempo e a matéria representavam um desafio para a física clássica, exigindo a assistência de físicos quânticos. A colaboração de físicos americanos e britânicos demonstrou sua dedicação em resolver esse enigma. Dean, que não era cientista, aceitou a complexidade dimensional, citando indícios de teóricos da física sobre 10 dimensões. Ele aceitou esse fato com base em evidências acumuladas ao longo de 40 anos, enfatizando que não era ficção científica, mas uma realidade transformadora prestes a alterar profundamente nosso mundo. O velho mundo que conhecemos há tanto tempo está literalmente chegando ao fim, e isso está bem próximo, disse ele. O impacto iminente dessa revelação certamente transformará nosso pensamento e abrirá caminho para uma mudança de paradigma como nenhuma outra. O Sr. Dean exibiu uma série de fotos incríveis, revelando percepções sem precedentes na cúpula ecopolítica de Barcelona em 2009. Seu relato sobre as missões Apollo e as experiências dos astronautas era único. Entre as fotografias intrigantes que ele publicou, estavam aquelas supostamente tiradas pelos astronautas da Apollo 12, que mostravam uma nave misteriosa com centenas de metros de diâmetro. O Sr. Dean ouviu muitas coisas estranhas em seus 41 anos de serviço aos Estados Unidos, mas a revelação de que a humanidade é uma raça híbrida o deixou sem palavras. Temos tido uma relação íntima com uma inteligência extraterrestre avançada desde o início da nossa história, afirmou ele. E acredite, essa interação profunda ainda está ocorrendo. Ele continuou dizendo: esta raça em particular parece ter nos reengenhado como espécie há cerca de 200 mil anos. Estamos aqui hoje como Homo sapiens sapiens. Vocês são criaturas fabricadas. Sua genética foi manipulada. O Major Dean, uma figura bem conhecida na ufologia, fez contribuições significativas e recebeu 3 prêmios por suas realizações ao longo da vida. Sua credibilidade atraiu muito interesse, com muitas pessoas acreditando em suas revelações. O Sr. Dean faleceu em 2018, mas seu legado continua a moldar o debate sobre o envolvimento extraterrestre na história humana. As chances de vida em Saturno. De 2004 a 2017, a espaçonave Cassini partiu em uma expedição de exploração. Durante esses 13 anos, os fascinantes anéis de Saturno e seu séquito celestial foram mostrados em detalhes incomparáveis. A missão Cassini-Huygens foi uma colaboração entre a NASA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Italiana. Este complexo projeto foi liderado pelo Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, com raízes no Instituto de Tecnologia da Califórnia, em Pasadena. Uma descoberta surpreendente
foguete surgiu quase 6 anos após a conclusão da icônica missão da espaçonave Cassini da NASA. A jornada começa acima de Kraken Mare, uma vasta extensão que se estende por 680 quilômetros. O caminho avança suavemente em direção a Ligeia Mare, o segundo magnífico mar desta região estranha, cujo nome é uma reminiscência de criaturas marinhas lendárias. Em seguida, você encontra um trecho envolto em mistério, uma falta de insights topográficos, seguido por uma passagem sobre lagos menores, cada um durando cerca de 30 milhas ou menos, enquanto percorremos esta tela cósmica. Durante os anos de exploração, o sensor de radar da Cassini coletou dados metodicamente para criar cada quadro desses corpos de águas celestiais. Uma descoberta notável dentro dos dados arquivados foi a presença de fosfato no oceano oculto da Lua de Saturno, Encélado, um marco publicado na prestigiada revista Nature. O analisador de poeira cósmica da Cassini coletou grãos de gelo e vapor de água expelidos das plumas criovolcânicas que eruptavam das fissuras geladas de Encélado. O que emergiu desses experimentos fascinantes foi nada menos que revolucionário, uma deslumbrante presença de fosfatos de sódio e concentrações de fósforo que superam as dos oceanos da Terra por um fator de 100. O fósforo, o alicerce da vida, estava presente no oceano que adormece sob a fachada gelada de Encélado. Esta molécula evasiva, escondida nas profundezas do oceano, deu vida ao potencial tentador de habitabilidade. Sua importância não pode ser subestimada, pois desempenha um papel vital nas membranas celulares, DNA e RNA. O autor principal do estudo, o proeminente cientista planetário Frank Postberg, da Universidade Livre de Berlim, celebra a descoberta como uma realização extraordinária. Ele afirma enfaticamente que esta é a primeira vez que o ingrediente crucial do fosfato foi detectado em um oceano que se estende além das fronteiras da Terra. Dr. Christopher Klein, co-investigador e renomado cientista planetário do Southwest Research Institute, aconselha cautela. Deve-se encontrar um equilíbrio entre excitação e moderação, pois ter os elementos da vida é apenas uma fração da equação cósmica. Descoberta de metano, de hidrogênio e dióxido de carbono. A corajosa espaçonave Cassini descobriu uma pista impressionante escondida nas plumas enigmáticas da Lua. A existência de metano, uma substância química essencial para a sinfonia da vida, foi detectada. As complexidades desta revelação cósmica chegaram a um estudo notável publicado na Nature Astronomy. A sonda Cassini, liderada pela inteligência humana, descobriu uma abundância de metano, bem como uma concentração incomum de moléculas de dihidrogênio e dióxido de carbono. Surpreendentemente, essas composições incomuns desafiam os processos geoquímicos estabelecidos, gerando uma ideia intrigante. A questão óbvia é se bactérias semelhantes às da Terra poderiam viver na estranha superfície de Encélado. Mentes pioneiras hipotetizaram um cenário intrigante em que o dihidrogênio, um combustível elementar, é consumido por essas bactérias hipotéticas, resultando na produção de metano. Encélado demonstra sua capacidade de sustentar a vida ao estar envolto em gelo e abrigar um oceano oculto que promete essa chance. Existem paralelos entre os incríveis respiradouros hidrotermais dos fundos marinhos da Terra e as plumas etéreas de Encélado. À medida que a água se combina com rochas dentro do coração oceânico da Lua, ela pode ser uma fonte de energia química. Modelos matemáticos que combinam geoquímica e ecologia microbiana examinam meticulosamente os dados de metano da Cassini. Segundo Regis Ferriera, renomado biólogo da Universidade do Arizona e coautor do estudo, esses dados ressoam com os ritmos da atividade microbiana em respiradouros hidrotermais ou outros fenômenos enigmáticos diferentes dos da Terra. A sobrevivência da vida ainda é uma possibilidade. Um mistério comparável adorna os céus da Terra, onde o Pentágono, a unidade máxima de segurança, tenta decifrar encontros com OVNIs desclassificados. Um dilúvio de 144 relatórios focados em fenômenos aéreos não identificados cria um quadro nebuloso. A espaçonave Cassini revela uma sombra. A espaçonave Cassini da NASA revelou um novo enigma dentro dos icônicos anéis de Saturno. Em uma harmônica aliança cósmica, a Cassini capturou o momento em que o abraço da luz solar varreu os anéis durante o equinócio de 11 de agosto em Saturno. Uma minúscula lua lançou sua sombra de 40 quilômetros de comprimento sobre o anel B de Saturno, pintando uma imagem hipnotizante na tela cósmica. Esta diminuta lua, talvez, mede cerca de 400 metros de diâmetro. O encontro da Cassini com Saturno
coincidiu com este fenômeno equinocial, um espetáculo raro que agracia o planeta a cada 15 anos terrestres. A missão da espaçonave foi habilmente planejada para coincidir com os momentos ensolarados do equador de Saturno. Esses 27 meses oferecem uma janela em que o Sol banha o equador do planeta ao meio-dia, um fenômeno que faz com que qualquer entidade tridimensional dentro do plano dos anéis projete uma sombra alongada, destacando-se audaciosamente contra o pano de fundo cósmico. Alguns suspeitam que sejam naves espaciais alienígenas, mas isso ainda não foi provado. Norman Berggruen e os fabricantes de anéis de Saturno. As alegações sobre naves espaciais alienígenas próximas a Saturno atraíram interesse, com o ex-engenheiro da NASA, Dr. Norman Berggruen, fazendo declarações ambiciosas sobre esses veículos extraterrestres. Berggruen, que trabalhou no Centro de Pesquisa Ames da NASA, propôs que OVNIs estão presentes em nosso sistema solar e estão envolvidos na formação dos anéis que circundam planetas como Saturno. As afirmações de Berggruen são notáveis, por alegar que essas naves espaciais alienígenas não estão apenas próximas a Saturno, mas também a planetas com anéis, como Júpiter e Urano. Essa realização expande nossa perspectiva para além dos limites de Saturno, sugerindo uma interação cósmica mais abrangente. O romance de 1986 de Berggruen, Ringmakers of Saturn, Fabricantes de Anéis de Saturno, desenvolve essa noção, mostrando enormes veículos alienígenas conhecidos como fabricantes de anéis, circulando ao redor de Saturno. Berggruen acredita que partes dos anéis de Saturno podem ter se formado como resultado dos esforços dessas próprias naves. É importante notar que as declarações de Berggruen não são novas. Suas afirmações sobre Saturno foram feitas em 2016. O Dr. Berggruen lembra de ter visto objetos longos e cilíndricos dentro dos anéis, com sistemas de exaustão e outras características fascinantes. Embora essas ideias possam desafiar crenças comuns, elas também nos convidam a reconsiderar nossa visão do universo e as potenciais interações que podem ocorrer além do nosso mundo. Berggruen também afirma que as gigantescas naves espaciais alienígenas vivas estão se proliferando rapidamente nos anéis de Saturno, representando uma ameaça substancial. Essas naves extraterrestres, segundo Berggruen, não estão apenas lá, mas estão se multiplicando a uma taxa alarmante, atingindo um nível crítico. Essa afirmação surpreendente também foi divulgada em seu livro Ringmakers of Saturn. As ambiciosas alegações de Berggruen levantaram suspeitas, insinuando que as naves espaciais alienígenas estão buscando refúgio nos anéis de Saturno, usando-os como uma fonte de energia, bem como de ocultamento. Berggruen afirma que essas naves alienígenas vivas são intrinsecamente autônomas, capazes de autorreprodução e de se adaptar ao seu ambiente cósmico. A alegação surpreendente de que raças alienígenas tecnologicamente avançadas estão explorando nosso sistema solar com essas sofisticadas naves espaciais adaptativas gerou um intenso debate. Embora as alegações de Berggruen coloquem em xeque o pensamento científico convencional, muitos pesquisadores e entusiastas de OVNIs acreditam que elas revelam um segredo bem guardado pela NASA. Alguns acreditam que a NASA esconde evidências de exploração extraterrestre para evitar histeria ou agitação geopolítica. A credibilidade de Berggruen decorre de sua experiência em trabalhar em programas aeroespaciais altamente classificados para Lockheed Martin e de servir no Comitê Consultivo Nacional para a Aeronáutica. Embora suas declarações ainda sejam debatidas e careçam de suporte científico significativo, as afirmações de Berggruen nos lembram das maravilhas sem fim que o espaço continua a oferecer. A questão de saber se fotografias granuladas de imagens planetárias distorcidas podem estabelecer a existência de tal tecnologia extraterrestre avançada permanece sem resposta. Agora é hora da escolha do assinante de hoje. Aqui temos uma imagem do que parece ser um OVNI voando perto da Lua. Certamente não pode ser um asteroide ou um satélite, então seria apenas uma anomalia, um OVNI ou algo ainda mais misterioso que ainda não podemos compreender. E qual propósito os alienígenas poderiam ter na Lua? São habitantes em busca de recursos ou talvez estejam espionando a Terra à distância. Depois de ouvir as teorias de Robert O. Dean, a existência de vida extraterrestre é definitivamente uma possibilidade. Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Bob Fish, que manteve correspondência com Podesta, descreve ter visto um fenômeno aéreo não identificado, o AP, entrar na atmosfera da Terra e cair no Oceano Atlântico, perto de Miami, na Flórida e Bermuda. Fenômenos aéreos não identificados não estão restritos à atmosfera da Terra. Essas espaçonaves misteriosas chegam do espaço profundo e o governo dos Estados Unidos os rastreia ativamente por meio de sinais de rádio. As autoridades estão bem cientes de que se essa tecnologia cair em mãos erradas, isso pode desequilibrar a balança. Bob Maguire, um
um ex-oficial de inteligência secreto, também faz revelações chocantes. Ele descreve 2 experiências com OVNIs submersos ou USUs, objetos submersos não identificados. Isso segue um vídeo de 2019 fornecido pelo Exército dos Estados Unidos, mostrando um objeto voador não identificado transitando do céu para a água. O avistamento de OVNI em Kensington. Avistamento de OVNI na costa da ilha Prince Edward vai te deixar perplexo. John Shepard era um homem comum que se viu no centro de um mistério. Era uma noite tranquila de junho de 2014, quando Shepard e sua esposa foram acampar no acampamento Twin Shores, perto de Kensington. Quando o relógio marcou 11h30, o mundo de Shepard mudou dramaticamente. O olhar de Shepard foi atraído por uma luz em forma de diamante que brilhava acima do mar, como se estivesse em uma história de ficção científica. Essa luz enigmática, a cerca de 75 metros da costa e quase a 1 quilômetro de distância, realizou um movimento hipnotizante, capturando a atenção de Shepard. Seus instintos tomaram conta. Ele pegou seu celular e começou a filmar o evento, comentando sobre o que ele só poderia caracterizar como um show de luzes. Está piscando brilhantemente, acende e apaga. Brevemente, me lembra um peão ou um top giratório, disse Shepard com a voz cheia de admiração. Um golpe do destino, como se escrito pelos cosmos, adicionou outra dimensão de surpresa. Uma segunda luz apareceu na cena cerca de 3 minutos depois. Shepard lutou para entender o que estava diante dele, quase sem acreditar. Não tenho ideia do que seja. Nunca vi nada parecido, explicou ele, admitindo que esperava que o filme mostrasse coisas que o olho nu não podia perceber. Ele também expressou ansiedade sobre ser visto como louco. Com o passar do tempo, surgiram mais perguntas. Em uma entrevista recente, Shepard descreveu como mais de um ano depois, ainda estava perplexo com o que havia testemunhado. Eu realmente não consigo comparar com nada, como um helicóptero ou um avião ou qualquer coisa, explicou ele. À medida que o show de luzes continuava a cativar o público, o pulso de Shepard acelerou e seus nervos ficaram tensos com o medo. Eu estava bastante nervoso, sabe? Não quero admitir, mas estava bem nervoso. Shepard procurou refúgio atrás de um arbusto para fotografar o espetáculo enquanto permanecia invisível. A luz desapareceu cerca de 8 minutos após o início de sua gravação, deixando um rastro de interesse e perguntas em busca de respostas. A Mutual UFO Network do Canadá, uma organização sem fins lucrativos dedicada à investigação de OVNIs, foi contatada por Shepard. Ele enviou suas imagens na esperança de resolver o mistério. A rede levou o caso a sério, de acordo com o diretor assistente Stu Bundy, e trabalhou arduamente para explicar o inexplicável. Bundy afirmou que o Canadá recebe aproximadamente 1000 relatórios de avistamentos de OVNIs todos os anos, muitos dos quais são facilmente explicados. O exemplo de Shepard, por outro lado, rejeitou explicações tradicionais, como padrões de estrelas ou a Estação Espacial Internacional. Apesar de usar tecnologias sofisticadas para investigar possíveis explicações, as luzes brilhantes fotografadas por Shepard permaneceram não identificadas. Os especialistas em drones da rede também analisaram o caso. Dada a alta velocidade do vento naquela noite, de até 20 km por hora, a possibilidade de um drone ter causado o evento parecia improvável. Além disso, a presença de 2 objetos distintos questionava a ideia do drone. Após uma investigação extensa, a rede apresentou suas conclusões, relatando que Shepard havia avistado um OVNI legítimo, um veículo aéreo não identificado. O diretor assistente Stu Bundy ficou impressionado com a raridade do avistamento. Isso é fantástico. É um avistamento sério e continua sendo um dos melhores avistamentos de OVNIs nos mares do Canadá. O ceticismo coexiste com a convicção nos comentários de Shepard. À medida que a história avança, ele sabe que outros podem rir, mas sua determinação permanece inabalável. Sim, definitivamente era não identificado. Era uma nave espacial? Não posso dizer com certeza, mas não era algo que você vê todo dia. O caso é atualmente considerado um dos 10 principais avistamentos de 2014 pela rede, solidificando sua posição na história dos OVNIs. O OVNI Tic Tac. Este incidente foi narrado pelo piloto da Marinha, David Fravor, durante uma audiência envolvente sobre eventos anômalos e inexplicáveis. Fravor assumiu o comando de um esquadrão de FA-18IF a bordo do magnífico USS Nimitz no ano de 2004. Ele não tinha ideia de que essa operação cimentaria seu lugar na história dos OVNIs. Como comandante do grupo de ataque do porta-aviões Nimitz, os olhos de Fravor foram atraídos para algo que nem mesmo um piloto experiente como ele conseguia identificar: um tic-tac. Fravor avistou
avistou esse OVNI alienígena enquanto voava ao largo da costa do sul da Califórnia. Em 2021, Fravor estava discutindo seu encontro com o Tic Tac no lendário programa 60 Minutes. A jornada de Fravor começou com o tenente CM Dr. Alex Dietrich, enquanto praticavam com o grupo de ataque do porta-aviões Nimitz. O radar sofisticado do USS Princeton detectou sinais de múltiplos veículos aéreos anômalos. Esses seres enigmáticos desafiaram a gravidade, descendo 24 mil metros num piscar de olhos. Intrigados, Fravor e Dietrich concentraram-se na investigação. A voz de Fravor ressoou com incredulidade enquanto eles se aproximavam. Cara, você vê aquela coisa lá embaixo? Um pequeno objeto branco, em forma de tic-tac, flutuava sobre as águas, capturando sua atenção. 4 pares de olhos de 2 aeronaves observaram enquanto o objeto parecia brincar com eles por 5 minutos. O interesse de Fravor o levou a seguir os movimentos do objeto. Ao se aproximar, ele descobriu, por acaso, que esse tic-tac estava refletindo suas ações, como uma dança de consciência entre homem e máquina. O enigma tomou a forma de um avião semelhante ao FA-18IF de Fravor, mas sem asas, marcas ou plumas de exaustão. Uma tentativa de decifrar esse enigma foi recebida com uma revelação surpreendente. O tic-tac acelerou a uma velocidade incompreensível, desaparecendo de vista em um instante. Surpreendentemente, ele reapareceu menos de 1 minuto depois, a apenas 96 quilômetros de distância. As palavras de Fravor têm peso, reverberando muito além da nossa compreensão. Ele testemunhou perante o Subcomitê de Segurança Nacional do Comitê de Supervisão da Câmara, dizendo: acho que o que experimentamos foi, como eu disse, bem além da ciência material e das capacidades que tínhamos na época. Este encontro histórico desafiou a ciência da época, sugerindo possibilidades futuras além da compreensão. Nesta audiência, o testemunho de Fravor não foi o único. Ryan Graves, um veterano piloto da Marinha que já havia visto fenômenos aéreos não identificados em treinamentos, estava ao seu lado. David Grush, um oficial de inteligência com 14 anos de experiência, acrescentou sua perspectiva ao debate. As revelações chocantes não pararam por aí. Um relatório divulgado em janeiro daquele ano revelou que mais de 500 avistamentos de fenômenos aéreos não identificados foram relatados desde 2004. Embora muitos desses casos tenham explicações mundanas, uma proporção considerável permanece sem explicação. A história da experiência de Fravor com o OVNI Tic-Tac é sobre a humanidade enfrentando o desconhecido e abraçando o misterioso. Luiz Elizondo comenta sobre o OVNI em forma de triângulo negro. A fotografia de um estranho OVNI em forma de triângulo negro emergindo das profundezas do oceano foi tirada por um piloto da Marinha dos Estados Unidos. Disse que o Pentágono possui essa imagem altamente classificada, que despertou interesse e especulação entre os entusiastas de OVNIs. Embora o Pentágono não tenha verificado publicamente a existência dessa fotografia, pessoas de dentro do governo especulam que ela exista. Durante uma entrevista em 2020, o ex-chefe do Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, Luiz Elizondo, fez alusão à existência da foto. Ele afirmou que a Força-Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados havia coletado fotos de objetos aéreos inexplicáveis, incluindo uma imagem cristalina do intrigante triângulo emergindo das profundezas do oceano, todas documentadas por aviadores militares. Esse encontro intrigante, descrito como um grande triângulo com bordas arredondadas e luzes brancas brilhantes em cada canto, supostamente ocorreu na costa leste dos Estados Unidos. Os pilotos, aparentemente, operavam dos superportas-aviões movidos à energia nuclear da classe Nimitz, USS Dwight D. Eisenhower ou USS John C. Stennis. Com tais encontros próximos, a ligação entre OVNIs e capacidades nucleares cresce, alimentando ideias conspiratórias. Vários oficiais admitem a existência da fotografia, mas não fornecem mais informações. Segundo relatos, a força-tarefa se concentra em fenômenos submersíveis não identificados ou itens transmídia, capazes de atravessar tanto os reinos subaquáticos quanto aéreos. Segundo especulações, essas estranhas embarcações podem ter se originado nos oceanos do mundo. Tom Rogan, jornalista de segurança nacional do Washington Examiner, confirmou de forma independente a existência da foto através de suas fontes. Ele afirma que essa imagem é apenas a ponta do iceberg, insinuando que outras imagens e informações classificadas sobre fenômenos aéreos não identificados podem vazar nos próximos anos. Rogan defende a liberação formal de novos materiais pelo Pentágono, pressionando pela divulgação de detalhes ainda
mais intrigantes. O termo objetos submersíveis não identificados não é novo na investigação da Força-Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados. Houve casos de encontros de sonar em alta velocidade sendo detectados por dispositivos de escuta sofisticado. Até mesmo um oficial sênior de inteligência especializado em vigilância subaquática reconhece a veracidade dos relatos sobre objetos ultra-rápidos subaquáticos identificados por sistemas militares dos Estados Unidos. O foco da Força-Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados em veículos transmídia pode parecer incomum, mas a história está repleta de casos de objetos não identificados manobrando sem esforço dentro e fora da água. Mark D'Antonio, um astrônomo e principal analista de vídeo e imagem da Mutual UFO Network, relatou um encontro notável em primeira mão envolvendo a descoberta de um fast mover, movimento rápido, subaquático, enquanto navegava a bordo de um submarino de assalto da Marinha dos Estados Unidos. Tyler Rogoway, escritor de defesa, investiga o mistério de alvos de sonar de alta velocidade com um grupo de submarinistas experientes. Suas experiências combinadas fornecem uma imagem intrigante de fenômenos estranhos coletados pelo equipamento de escuta mais avançado do mundo. Embora ainda haja algum ceticismo sobre civis acompanhando veteranos da Marinha que navegaram nessas águas, afirmaram a veracidade desses estranhos incidentes. Devido à sensibilidade em torno da coleta de dados subaquáticos, um oficial de inteligência reconhece a presença desses objetos, mas mantém-se discreto. Andy McCrillen, da UAP Media UK, acrescenta ao mistério ao relatar um objeto triangular que foi inicialmente monitorado debaixo d'água antes de subir abruptamente a uma altitude de 35 a 40 mil pés. Este enigma foi capturado no ar por uma fotografia de alta fidelidade tirada por uma aeronave. Se essa imagem se tornar pública, McCrillen acredita que ela poderia fornecer evidências importantes de que não estamos sozinhos no universo. Elizondo, que é bem conhecido por seu interesse em estudos de OVNIs, afirma ter visto uma foto, ou talvez um quadro de um vídeo de um OVNI triangular emergindo do oceano. Elizondo aplaude o senador da Flórida, Marco Rubio, por discutir publicamente os OVNIs. Elizondo e Knapp investigam a extensão do fenômeno dos OVNIs. As observações de Elizondo mostram que os programas governamentais têm limitações, como a incapacidade de envolver pilotos comerciais em conversas sobre seus avistamentos. Elizondo prevê um caminho de maior divulgação pública e a remoção de obstáculos associados ao estigma dos OVNIs. De acordo com Elizondo, essas fotos reais contêm informações vitais. Os especialistas podem vincular os filmes a outras fontes de dados, estudando a data, hora e metadados das gravações. Elizondo insinua algo revolucionário, um vídeo mostrando um OVNI em forma de triângulo. Este filme, ao contrário de outros, mostra a superfície da aeronave em detalhes, com um nível de clareza tão cativante que alguns consideraram removê-lo da internet. E-mails vazados de John Podesta fornecem mais informações sobre OVNIs transmídia. Esses e-mails sugerem os esforços do governo para coletar dados por meio de satélites do Programa de Apoio à Defesa. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima!